Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, mais uma vez aqui no meu canal. Sou o professor Thiago Jesus de Matemática. O objetivo aqui do nosso canal é levar a matemática interativa com você, enfim, de uma forma divertida, de uma forma também eficaz. Tranquilo, e mostrar que não é nada de bicho de sete cabeças, você pode sim aprender matemática. Beleza? Então, vem comigo. Essa aula aqui é uma aula destinada, não significa que seja exclusiva, tá? Porque eu, evidentemente, estou abrindo aí a todo o público, mas ela é destinada ao meu primeiro ano lá no Colégio 1º de Maio, onde eu leciono, onde eu trabalho também. E você que talvez não é do primeiro ano e também não é do 1º de Maio, clicou lá no Google sobre o tema, que é geometria, ou polígono, algo do gênero, e parou aqui. Vai embora não, permaneça aí, dedo fortíssimo lá no like, tá? Inscreva-se no canal e também você pode clicar, deixar ativado o teu sininho para receber aqui algumas notificações. Então vamos lá, vamos ao problema. Bem, você que é do meu primeiro ano, você pode ir lá na página 466 do teu livro, Matemática 2, Geometria, né? Básica, Polígonos. Questão número 1 da seção de contextualizados. Temos 3 seções, conceituais, contextualizadas e aprofundamento. Você que não tem esse livro, você pode digitar lá no Google o início ali da questão. Eu vou aqui falar a questão, você pode digitar, dar o enter, enfim, vai aparecer ali uma infinidade de coisas para vocês. É uma questão da UF, da Universidade Federal Fluminense, eu não tenho um ano aqui precisamente, mas com certeza quando você digitar lá o começo e dar o enter, já foi, vai vir muitas coisas. Bom, o que é interessante, o próprio texto, com a contextualização, o que se pede, e a grafia, o desenho, tá vendo? Esse desenho aqui, ó. Eu preciso também que você tenha em mãos esse desenho para você ficar mais situado e inteirado do que se trata, beleza? Então vamos lá. Bem, o seguinte, no estudo da distribuição de torres, vamos ler aqui a contextualização. No estudo da distribuição de torres de uma rede de telefonia celular, aí Sarinha, você tinha falado sobre a aplicação, né? Olha a aplicação aí. Uma das, né? Tem várias. Então, aplicação de geometria plana, no posicionamento, na localização, na situação, na construção de torres, beleza? Então vamos lá, que refere-se ao posicionamento delas. É comum encontrar um modelo no qual as torres de transmissão estão localizadas. É comum encontrar um modelo no qual as torres de transmissão estão localizadas no centro de hexágonos regulares. Então, hexágonos regulares são hexágonos que possuem lados congruentes. E ele diz que esses hexágonos também são congruentes, tá vendo? Esses hexágonos aqui, ó, são todos congruentes. E diz que são justapostos, ou seja, estão, tá vendo? Estão lado a lado. E inscritos em círculos, como na seguinte figura. Estão inscritos, estão dentro dos círculos. Então, evidentemente que os círculos estão circunscritos ao hexágono, aos hexágonos, cada um está por fora. Agora vamos analisar o que se pede. Já analisamos aqui o contexto, vamos ao que se pede. Supondo que nessa figura o raio de cada círculo seja 1 km, é correto afirmar as distâncias. Bom, ele está querendo as distâncias aí. Então é o seguinte, ó, o raio do círculo que está circunscrito aos hexágonos mede 1 km, ok? E esse raio que mede 1 km é congruente, no caso aí do hexágono regular, ao lado do hexágono. Porque imagina um hexágono aí, ele é dividido, você consegue dividi-los em 6 triângulos congruentes, 6 triângulos de iguais medidas. E esses triângulos, que são formados por um dos lados do hexágono e por 2 raios, o que são os raios? São os segmentos retos que partem da origem, no caso de um ponto, que pode ser o ponto 3 aqui, que é a torre 3, e vai até o vértice do hexágono. Aí você tem 2 raios, junto com um dos lados do hexágono, formando um triângulo ali equilátero, inclusive. Então, se ele é equilátero, os 2 raios medem 1 km, evidentemente que o lado do hexágono vai medir 1 km. Então, mais uma informação aí. O lado, embora não esteja, você consegue identificar, entender, perceber que o lado é 1 km por causa disso que eu te falei. Então, vamos seguir. Ele quer a distância da torre 3 à torre 8, da torre 8 à torre 5, da torre 5 à torre 3. Primeira coisa, você tem que perceber qual distância está mais na cara de ser encontrada, ser calculada ou ser identificada. Porque tem distância que talvez vai depender de uma incógnita, vai depender de uma outra medida de valor, outra distância para que ela seja encontrada. Já de cara a gente consegue identificar aqui a distância da torre 3 até a torre 5.
Se você perceber, da torre 3 até a torre 5, ó, pega aí o teu desenho, quem está, né, com o livro, e quem está aí no visor, na tela de um celular, tablet de computador, vai com o teu dedo. Você do ponto 3 até o ponto 5, você consegue enxergar 3 raios, certo? Então se você enxerga 3 raios, você tem 1 raio, 2 raios, 3 raios. Quanto mede o raio? 1. Então você tem 1, 2, 3. Resolvido o problema. A distância entre 3 e 5, entre a torre 3 e 5, 3 km. Matou. Já de cara, sem muito esforço. Tá vendo aí? Essa linha. Tá perfeito, né? Então vamos seguir aqui, pessoal. Ó. Agora é o seguinte. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, com um vértice na torre 3. Ou com um ângulo reto na torre 3, que é um dos vértices desse triângulo. Bem, é lógico que a distância entre 5 e 8, ou seja, entre a torre 5 e 8, é a hipotenusa. Né? É a hipotenusa, que está oposta ao ângulo de 90 graus. Ok? E que vai ser calculado por último, pelo Teorema de Pitágoras, onde o quadrado dos catetos é igual à soma dos quadrados, ou o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Né? É uma regra, é um formulário que você nunca esquece. Confere? E não esquece ele, sabe disso. Já encontrei um cateto, vou chamar aqui de C, por exemplo, que é a distância da torre 3 à torre 5. Agora eu vou encontrar outro cateto, que é da torre 3 à torre 8. Agora eu preciso saber o que eu vou enxergar na torre 3 para poder encontrar. Eu chamei aqui o cateto de B. Beleza? Vamos ao desenho. Ó, perceba o seguinte, vai ao desenho, você que está com o livro, quem está aí na tela de um computador, tablet ou celular, vai com o dedinho. Ó, você vai percorrer do ponto 3 em linha reta até o ponto 8, você vai perceber que você passa pela torre 2. Tá? Você passa aqui, ó, pela torre 2, que eu chamei de T2. E vai até a 8, você tem um segmento de reta ali, que é a distância entre a torre 3 e 8, que é um dos lados desse triângulo que a gente está enxergando. É um dos lados desse triângulo que a gente está enxergando, certo? E é o seguinte, coloquei aqui A, mas eu vou colocar A de altura, né? Eu vou colocar H. Trabalhar com H, porque eu já vou trabalhar com aqui para hipotenusa. Ó, em triângulos a gente tem algumas fórmulas ali que a gente pode utilizar, né? A demonstração da fórmula é interessante, porque é aprofundamento. Não vou me ater agora nelas, tá? Mas você pode estudar teoria, você pode me perguntar aí na área dos comentários, no Classroom, pessoal aí do meu primeiro ano, em outros canais que tem. Se você não tem meus canais aí, enfim, pode deixar na área de comentário, pode me pedir um e-mail, eu passo meus contatos para você, pode me perguntar, pode me questionar, ficar à vontade, ok? Aqui é para isso, é interação. Bem, a altura de um triângulo equilátero, por exemplo, é obtida por esse formulário aqui. Tá vendo? Mas como que você enxergou que aqui são alturas, inclusive eu tenho 4 alturas, né? Então a distância entre 3 e 8 é o quádruplo das alturas. Né, o quádruplo da altura, melhor dizendo. Mas como que você enxergou essa altura? Bem, ocorre que no hexágono, né, aqui ó, vou aproveitar essa parte desse hexágono aqui, ó, tá vendo? Do centro aqui, que é a torre 3, dessa circunferência, que refere-se à circunferência. A torre 3 refere-se ao centro da circunferência que está circunscrita, né, no hexágono. Daqui até aqui, ó, eu tenho uma altura. Certo? Que vai até aqui, ó. Aqui é um lado do hexágono que contém a torre 3 e que coincide com o hexágono que contém a torre 2. Então aqui eu tenho mais uma altura até a torre 2, propriamente dita. Aí da torre 2 até esse lado aqui do hexágono que contém a torre 2, eu tenho outra altura. Então eu tenho 1, 2, 3 alturas até agora. E é lógico, esse lado aqui do hexágono que contém a torre 2, ele é coincidente com o hexágono que contém a torre 8. Então eu tenho mais uma medida de altura aqui, desse lado até a torre 8, que é o centro da circunferência, que está circunscrita ao hexágono que contém a torre 8. Perceberam? Então a gente tem 4H. Como a gente encontra o H? Eu vou pagar essas fórmulas aqui, que é a fórmula de hipótema e tal. A gente não vai utilizar. Eu tenho ali o seguinte. Ó, eu tenho que H é igual a L. Bom, quem é L? L é 1, que é o lado do hexágono, certo? Que é congruente ao raio da circunferência. Bem, vezes raios de 3,
sobre 2. 1 vezes raiz de 3 é 1 mesmo, não é isso? Então, no lugar do h ali, ó, eu vou colocar o quê? Né? Eu vou colocar raiz de 3 sobre 2, certo? Aí a gente vai ter 4 que multiplica raiz de 3 sobre 2, 4 dividido por 2 dá 2. Então, distância entre torre 3 e 8 é 2 que multiplica a raiz do 3. Tranquilo? Agora a gente vai fazer o gran finale, calculando a distância entre 5 e 8, que é aquela hipotenusa ali. Beleza? Então, calculando, já sem mais delongas, eu vou chamar essa hipotenusa de A, tá? Então, A ao quadrado é igual aos catetos. Quem é esse cateto aqui? 2 raiz de 3 ao quadrado. Mais. Quem é esse cateto aqui? 3. 3 ao quadrado. Então, a gente tem A ao quadrado, que é igual. 2 ao quadrado é 4, que multiplica 3. Raiz quadrada de raiz de 3. 3. Mais 3 ao quadrado, 9. Então, o A vai ser igual a A. Ó, 4 vezes 3 é 12, não é isso? 12 vezes 9 é... perdão, 12 mais 9 é 21. Esse 2 aqui, ó, está exponenciando, certo? Se ele está exponenciando, ele tem que vir para cá fazendo a radiciação. Consequência, quanto que mede aqui a distância? Entre 5 e 8, raiz de 21. Está encerrado, tá, senhores? É o gabarito aí, letra D. Né? Na letra D, então, a distância entre as torres 3 e 8, 2 raiz de 3. Entre as torres 3 e 5, 3 km. Entre as torres 5 e 8, raiz de 21 km. Nossa, professor, que resposta feia. Raiz de 21, pode até parecer feia, né? Um pouquinho feia. Mas só que a raiz de 21 é um número que é mesmo irracional. Tá lembrado, né, senhores? Ó, conjuntos numéricos. Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais. Aí a gente tem o conjunto dos números racionais, que é um conjunto à parte, certo? Que está dentro do conjunto dos reais. Então, os irracionais unido, ou seja, união mais o conjunto dos racionais, que contém os inteiros e os naturais, você tem aí o conjunto universo, o conjunto dos reais. Tranquilo, meus amores? Então, essa foi aqui a correção da questão número 1, né? Correção da questão número 1, o vídeo aqui de parte 2, porque o vídeo lá da correção da número 9, né? Isso, deixa eu ver aqui. Isso, questão número 9. Já foi, tranquilo? Então, um forte abraço, um grande beijo. Inscreva-se, dedo fortão aí no like, tá? Tamo junto, até mais.